E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Pode Falar, edição 270, do primeiro podcast de política aqui do estado de Goiás, gravado no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. E nesta edição 270, comigo, Rubens Salomão, e também com a Jéssica Lima, jornalista, apresentadora aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Prazer, uma honra ter você com a gente nessa edição do Pode Falar, Jéssica. Prazer é meu, Rubens, minha estreia aqui no Pode Falar, e hoje vamos falar sobre vários temas importantes. Entre eles, qual é o papel das prefeituras na promoção de ações por igualdade racial? E também o que podemos esperar dos candidatos e candidatas nas eleições municipais de 2024. Estes são temas desta edição do Pode Falar. Em ano de eleições, né, o Pode Falar busca apresentar, debater assuntos importantes para a cidade, como a administração municipal, e de que maneira a gestão dos municípios, especialmente aqui da capital de Goiás, né, de Goiânia, de que maneira essa gestão pode, de fato, melhorar as condições de vida da população, Jéssica. É isso, e quando a gente fala sobre esses temas, né, nos discursos políticos, a igualdade racial, Rubens, ainda é um tema que não aparece com tanta frequência. Além disso, nas pautas dos discursos políticos, também temos uma certa ausência de políticas específicas para combater o racismo nas cidades. E para falar sobre isso, estamos recebendo a liderança quilombola, Lucilene Calunga. Bem-vinda, Lucilene, ao Pode Falar. Olá, obrigada pela oportunidade de debater um pouco com vocês sobre um tema tão importante como esse. E também com a gente, recebemos hoje no estúdio o advogado, professor, presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial, Jefferson Acevedo. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Rubens, tudo bem, Jéssica, Lu, tudo bem? É muito bom estar aqui, uma grande satisfação participar desse podcast e espero contribuir bastante com o debate. Acho que para começar, a gente podia falar um pouco de política, né? De como as coisas funcionam na política, e imagino que vocês tenham impressões, avaliações importantes nesse sentido sobre como a pauta do movimento negro, a busca por igualdade racial, o combate ao racismo, se apresenta nesse ambiente político, né? Nessa parte da sociedade. A política é feita basicamente por homens brancos, né? Então, assim, quando a gente faz essa apresentação e diz, olha, a intenção do podcast aqui é falar sobre temas que normalmente não estão na política. Normalmente não estão por isso, né, Lucilene? Como é que você enxerga essas pautas, esses assuntos que são tão importantes, ausentes da política? Como a Jéssica já havia comentado, são pautas que não são prioritárias, né, em um momento político, tanto na pré-campanha, durante a campanha e nos mandatos também a gente não vê como prioritário. Eu acho que é isso, porque a gente tem aí o racismo estrutural, né, na sociedade e que passa por isso, diante do perfil de quem está no poder, né? Eles não passam pelo racismo de cada dia como a gente, eu estou falando enquanto pessoa preta, né, enquanto pessoa quilombola, então fica por isso, nunca vai ser prioridade apresentar uma lei ou fiscalizar algo que não está acontecendo, né, diante dessa questão da promoção da igualdade racial. Então, eu faço a leitura que isso é o racismo estrutural na prática dentro do meio político. Jefferson, e quando a gente fala sobre trazer essas ações como prioridade, né, realmente ter uma discussão sistematizada, né, não apenas ações isoladas, o que a gente pode esperar de prefeituras? Talvez é mais comum a gente falar sobre isso na esfera federal, mas também é preciso haver um debate qualificado no âmbito municipal, né? Então, o que prefeitos ou prefeitas podem fazer nesse sentido, né, de promover um debate antirracista? Então, a pergunta inicial, né, sobre isso, eu acho que no processo eleitoral é prioridade para todo político, é educação, saúde, política de equidade, valorização e tudo mais. Mas isso só fica no discurso, né? Na prática mesmo, a gente vê que os partidos políticos e todos os partidos, de uma maneira geral, não conseguem levar para frente essas pautas como um todo. E a gente discute isso no âmbito federal, talvez porque você tem uma força do movimento negro a nível nacional para pressionar, né? Mas a gente vive na cidade, eu acho que a cidade não se limita a fazer isso, né?
No âmbito da educação, que eu posso falar enquanto professor, a gente, em 2000, a gente fez 10 anos, né, ano passado, da Lei 10.639, que institui o ensino de História da África e Afro-Brasileira nas escolas. Então, assim, nesses 20 anos, quanto disso foi, de fato, implementado na rede educacional? E daí eu posso falar estado, posso falar município, posso falar de Goiânia e dos municípios adjacentes, né? A gente não tem uma implementação efetiva sobre isso. A gente enfrenta ainda muita intolerância religiosa, racismo religioso mesmo dentro da escola, quando as crianças vão trajadas de santo por causa de determinadas atividades. Então, a prefeitura poderia trabalhar nisso? Poderia trabalhar nisso. A gente pode trabalhar, inclusive, na qualificação da guarda municipal em relação às atividades que são tocadas nos terreiros, ou própria guarda para entender as atividades que acontecem na periferia que relacionam a população negra, como as batalhas de rima, como as rodas de samba e tudo mais. Então, assim, há possibilidade de construção de política pública por parte do município em relação à população negra. A gente não tem que esperar só vir dinheiro do Ministério da Igualdade Racial ou uma ação perpetrada por ponto de vista da federação, né? Acho que tem muita coisa que pode ser feito aqui. E ações pequenas, uma formação em direitos humanos e equidade racial para a guarda é uma coisa pequena. Às vezes, uma formação para o público colegiado dos professores e tudo mais, para que o 20 de novembro não seja um dia só que as escolas chamem um grupo de capoeira para jogar capoeira lá e bata palma e fala Feliz 20 de novembro. A gente ultrapassar, inclusive, essas ações pontuais e pensar, de fato, na efetivação de política pública, porque o racismo é um combate diário, né? Pois é, Lucilene, enfim, você já ia dizendo, eu só ia fazer essa observação. Vocês podem ficar à vontade, a conversa é completamente livre, não precisa esperar uma pergunta nossa, né? Podem ficar à vontade. Só o que eu já ia adicionar, Lucilene, e por favor, fique mesmo à vontade, talvez antes da gente detalhar cada um desses pontos que o Jefferson citou, como é que isso se dá na prática, que outras ações podem ser implementadas, qual é essa realidade no município, né? Essas políticas devem tentar afetar a quem, a que tipo de demanda, Lucilene? Então, eu já ia até pontuar que, antes disso, a gente tem que pensar o contexto como um todo, né? Às vezes tem o organismo de igualdade racial no município, às vezes nem tem, não tem uma secretaria, não tem uma diretoria, ou, no máximo, uma superintendência, quando tem, né, para pautar essa questão. Só que aí é uma nomeação de uma única pessoa, no máximo 2 pessoas naquele departamento. Então, a gente tem que entender, para que a política aconteça de fato, e aí eu vou falar um pouco da nossa capital, a gente tem que pensar o que foi investido, quais foram os recursos direcionados para essa pasta. Porque se existe, mas não existe estrutura, não existe orçamento, não vai acontecer as ações, de fato, lá na ponta. Entendeu? Que enfrenta e que proporciona, de fato, a promoção da igualdade racial. Então, eu penso que, politicamente, já temos que começar a corrigir, né, aí um erro que o político faz durante a campanha, né, promessa e tal. E, na época de executar, começa por não existir o organismo de PIR, de promoção de igualdade racial, nos seus municípios, ou que seja no Estado também. Mas, e além, talvez eles nomeiam uma pessoa. E, às vezes, nomeiam a pessoa que não tem nem o perfil, gente. E aí eu falo em todos os sentidos, desde o estereótipo a conhecimento, para estar à frente de uma pasta, né, que vai trabalhar um tema específico como esse. E aí vem a outra questão, que é o orçamento. Eu falo porque eu já estive em cargo público também, nesse tipo de representação, e a gente não tinha como atuar, não tinha como trabalhar. E aqui também... Desculpa. À vontade. Só complementando essa fala da Lu, eu acho muito importante você ter citado isso, Lu, porque... às vezes coloca uma pessoa, né, e fala, você tem que cuidar da pasta, a política está sendo feita, mas esse indivíduo tem, no máximo, um cargo. Porque ele não tem nem gente para trabalhar junto com ele, não tem estrutura nenhuma, não tem transporte, não tem orçamento. E eu acho que a disputa real só existe quando a gente disputa o orçamento, né? Não existe possibilidade de você falar, vou construir política pública se eu não... coloca orçamento para isso, porque a disputa é isso. Os setores que estão em lobby, no Congresso Nacional, em todos os espaços, estão brigando pelo orçamento. Câmara Municipal, já que a eleição é municipal? A Câmara Municipal, a gente está disputando orçamento. Então, quando está uma disputa do plano diretor, a disputa da cidade, é uma disputa do orçamento e de onde vai ser os espaços de lazer e cultura na cidade. Quando você briga por espaço, por recurso na Secretaria de Educação ou de Cultura mesmo, você está disputando a pauta de educação e a pauta de cultura. E se a gente não tiver orçamento voltado para a política de igualdade racial,
dar um cargo para o indivíduo e colocar ele na secretaria não vai resolver ou não vai avançar a política, porque, de fato, ele não tem estrutura para isso. E sem estrutura, de fato, ele não consegue fazer nada. Né? Ele consegue tirar foto e fazer postagem de falar a prefeitura está fazendo isso ou aquilo outro. Que é o que acontece, por exemplo, com os órgãos reguladores, né, de fiscalização, os conselhos, por exemplo, né, que são órgãos que deveriam fiscalizar e contribuir com política pública, só que ele não tem estrutura nenhuma. Eles ficam enquanto órgão de cobrança e, às vezes, na maioria das vezes, o poder público simplesmente ignora as demandas. Nessa realidade municipal, acho que um pouco diferente do Congresso, em que você tem pautas que possam avançar e até ter algum recurso, no município, muitas vezes, é zero de recurso, porque o entendimento tanto de vereadores lá eleitos quanto da própria prefeitura, da gestão, secretários municipais e, normalmente, do próprio comando da prefeitura, é de priorizar aquilo que vai, eventualmente, se reverter em capital político ou em voto. É claro que há esse pensamento também no governo do Estado e no governo federal, mas nessas esferas mais altas, ainda há momentos em que as pautas, de alguma maneira, avançam porque elas são entendidas como importantes. Agora, no município, o que é importante, parece, é realmente pensar muito na próxima eleição, desde o primeiro dia do mandato. Né? Quando ele começa, já se pensa o que vai estar incluído no orçamento, quantas praças eu vou fazer, né? o que eu vou entregar para os vereadores daquela região, e parece que esse sistema político é mais viciado, assim, tem menos abertura para pautas como a da igualdade racial, Lucilene. Eu concordo com o que você traz. É isso. À medida que... Eu acho que a transformação ela só vai vir a partir dessa representação política que estarão no poder mesmo, né? Porque é pensar diferente, fazer a diferença. Pensar a igualdade como oportunidade das pessoas que têm esse perfil que a gente está falando mesmo, dos negros, das pessoas que estão nas periferias, dos quilombolas, porque mesmo que eu nasci em Cavalcante, a minha família, a maioria está lá no quilombo, mas eu tive de vir para a capital para estudar, para trabalhar, para ter um futuro diferente dos meus ancestrais, né, das minhas ancestrais que vieram antes, que não tiveram oportunidade de nem ser alfabetizadas, né? E aí, como pensar isso? Na política, nós existimos, nós votamos, nós pagamos impostos, nós estamos aqui. Então, a gente tem que se posicionar, eu penso, enquanto sociedade, mas entender que é isso. A política, infelizmente, ela vive hoje da barganha. Ele vai pensar primeiro no que vai dar o retorno do voto para investir. Mas eu penso que está mudando. Está tendo um movimento de pessoas que estão entendendo mais, estão tendo letramento racial, começa por aí, né? E entendendo que não é só fazer uma reforma num espaço, mas não debater quem utiliza aquele espaço, qual que é o perfil daquele morador ali, daquela região. E aí entra essa questão da pessoa preta, da mãe solo, da mãe periférica, do menino preto. E o que está sendo pautado, além daquela reforma, para que eles tenham atendimento e se vejam nessa gestão, para que vote de novo nesse gestor, para que dá essa continuidade de gestão, né? Então, eu acredito que as pessoas estão observando que não tá chegando para elas na ponta política, de fato, com o perfil, com o recorte racial. Mas, ao mesmo tempo, o político está buscando um pouco falar sobre o tema, por mais que ele não domine, por mais que ele não entenda ainda como fazer para atingir, está começando. E aí está começando a partir também dos meios de comunicação. Como a gente está tendo a oportunidade de falar, eu tenho certeza que alguns podem estar nos ouvindo, já pode ficar, nossa, eu vou ter que falar mais sobre isso, eu vou ter que buscar mais informação sobre isso. O que a gente pode pautar no nosso mandato sobre isso? É uma construção, mas é tímida, mas eu acredito que está acontecendo. E uma construção que não se faz sozinho, né? Eu acho que toda vez que a gente pensa nesses grandes temas, grandes desafios, a gente tem que trazer à tona aquela questão de construção coletiva, né? E aí a pergunta que eu faço é: será que realmente está sendo feita uma escuta atenta, né? Uma escuta realmente de ir atrás dessas comunidades, das pessoas, dos professores, e para ouvir mesmo o que é preciso ser transformado em políticas? Vocês acham que, para se realmente ter ações efetivas, começa daí? Começa ouvindo os movimentos, né? Trazendo para perto mesmo, não apenas fazendo uma construção daquilo que parece ser ideal, mas realmente ouvir, né? Se aproximar para entender o que tem que ser feito?
Então, você tem... A política de controle social é de longa data, né? A gente buscar nos movimentos sociais, buscar em quem está nas comunidades atuando para saber, de fato, o que eles precisam, né? Porque, às vezes, o burocrata da prefeitura, às vezes, ele não sabe o que a comunidade precisa, qual que é a necessidade imediata. Então, acho que tem que buscar e tem que ouvir, de fato, a população. E daí você tem outras experiências também exitosas, né? Eu acho que isso é importante também, né? A gente tem mais de 5 mil municípios e tem municípios que estão muito mais avançados em relação a esse tipo de debate, tanto do ponto de vista educacional como cultural também, e até da saúde pública, né? Pensar a saúde pública específica para a população negra. Então, tanto de buscar o controle social, trazer a população para dentro da gestão, para conversar, fazer consulta pública, como tentar aprender também com municípios que estão sendo exitosos. A gente tem municípios que têm maioria de população negra nesse país, e esses municípios têm políticas específicas, políticas setorizadas, e eu acho que a gente está falando de Goiânia, né? Goiânia poderia aprender com isso, como a região metropolitana como um todo poderia aprender com isso, né? Uma coisa que é exitosa a nível nacional são construções de planos municipais para a promoção de igualdade racial. A gente tem um plano nacional, a perspectiva desde a construção era que os estados e municípios construíssem seus próprios planos, e a gente não tem um plano municipal de promoção de igualdade racial. E quando a gente tinha falado inicialmente sobre o órgão, a estrutura, Goiânia já teve uma secretaria de promoção de igualdade racial. Hoje a gente tem uma secretaria de direitos humanos e lá agrega os setores minorizados, né? Digamos, pessoa com deficiência, mulheres... Não, de mulheres tem uma secretaria ainda, desculpa. Pessoa com deficiência LGBT e a Superintendência de Igualdade Racial. Mas existe possibilidade de construir estrutura para a política específica? Existe possibilidade, e tem possibilidade de construir o Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que é um compromisso que o Executivo faz com a política propriamente dita, né? E, na prática, o que mudaria, né? Caso haja uma secretaria, para quem está ouvindo a gente, né, às vezes não sabe qual que é realmente o resultado efetivo disso. O que muda, né? Que tipo de ações que podem passar a ser feitas? Na nossa concepção, tendo uma secretaria, você teria um corpo voltado só para esse tipo de política. Você não teria um cargo que teria que disputar com as demais secretarias. E com autonomia, inclusive, de discutir com outros... com o Estado e com a Federação para trazer recurso para aquela secretaria propriamente. Que é o que geralmente o secretário faz, né? O secretário de Saúde ou o secretário de Educação vai a Brasília buscar recurso. Da mesma forma que vai no Palácio das Esmeraldas buscar recurso. Agora, você não tem uma secretaria voltada para essa pauta, o secretário de plantão que decide qual que é a pauta prioritária. Se o secretário de plantão hoje entender que a pauta prioritária não é questão racial, porque é uma secretaria de direitos humanos, ele entende que a pauta, talvez, pessoa com deficiência, não estou falando que é uma pauta menor, mas se ele entende que essa pauta é importante, ele vai buscar recursos para isso, ele vai fazer que o corpo da secretaria trabalhe para isso. A perspectiva de ter uma secretaria de igualdade racial é que esse secretário e todo o grupo, o corpo de secretariado, trabalhem em pró dessa pauta. Então, a secretaria tem pouco recurso. Então, a perspectiva é buscar recursos, construir edital, trazer recurso externo, inclusive recurso de fora, né? Porque tem entidades internacionais que trabalham com isso e soltam editais também nessa perspectiva. Então, assim, é ter todo um grupo trabalhando para isso, mesmo que seja uma secretaria reduzida, mas é todo um grupo trabalhando para isso. E não um ou dois indivíduos, que foi a crítica inicial da Lucilene, né? Diga, Lu. Não, pode falar. Não, o que eu ia perguntar o que a gente pode enxergar como sendo focos assim, em que os candidatos devem pensar e que depois uma gestão pública tem de pensar. Assim. Para a gente chegar à política pública, é preciso identificar para que essa política vai servir. E, claro, é um debate que a gente faz muito constantemente aqui na Sagres, né? Mas é falta de oportunidade. O que você acha que seria mais importante uma prefeitura observar? Assim, o que ela deveria atacar, numa pauta que é tão ampla e tão histórica mesmo, né? Eu acredito muito no processo de escuta. E o processo de escuta é conhecimento. É você conhecer o seu público, é você conhecer a realidade. E é coisa que geralmente não se faz muito. Você pega algum diagnóstico que já foi feito de uma área e tenta reproduzir ele para todas as outras áreas. Então, eu penso que primeiro é você conhecer o seu público, identificar, por exemplo, Grande Goiânia. Onde que está? Quem são? Onde que estão essas pessoas pretas? Uhum. Em qual região? Qual que é a faixa etária? O que a gente pode pensar? Um fundo
Cadê o fundo de igualdade racial? Se nós não temos nem a secretaria, nem a diretoria, tem que pensar. Começa por aí. Se você tem um fundo, você tem como trabalhar via editais, você tem como trabalhar políticas direcionadas, você tem como pensar, vamos investir em projetos de desenvolvimento socioeconômico para mulheres negras, né, para étnico, né? Então, você não precisa ficar dando um exemplo, dando cesta básica, mas você pode fazer programas, direcionar programas para que aquela pessoa aprenda ou que aquela pessoa acesse um fundo, invista no que ela já sabe fazer para que ela não fique dependente somente do governo, mas que ela tenha uma autonomia financeira. Vamos pensar o quê? Onde que está a necessidade de mães pretas colocarem seus filhos nas creches, que não tem vaga. Vamos pensar essa questão da acessibilidade dela ter o direito à creche para ela ir para o mercado também, não ficar a mãe e o filho em casa, porque isso vai dar um impacto também negativo em todos os sentidos, né? Eu falo da sociedade, aí vem a fome, aí vem a falta de tudo, né? Porque se a mãe está desempregada, às vezes ela é mãe solo, ela tem que cuidar da criança. Ela não tem, ela depende de outros, e aí a situação só piora. Eu penso que o gestor ele tem que primeiro entender aonde ele está para ele acessar, que é o processo de escuta, é o diagnóstico e pensar orçamento. Não tem como fazer políticas de promoção da igualdade racial sem se pensar em orçamento. Uma outra questão que eu gostaria de levantar é sobre o debate dos últimos 6 anos e o quanto ele foi focado nessa polarização, muitas vezes irracional, mas que levou a decisões políticas, né? A gente viu o governo federal e depois estados, e inclusive municípios, negando a pauta e a demanda por igualdade racial com discursos falaciosos mesmo. E além da gente rejeitar e ouvir vocês sobre isso, sobre como é que se coloca, como é que é possível se posicionar nesse debate tão raso, eu queria perguntar quais foram os prejuízos disso e quais podem ser os prejuízos disso. Porque, de fato, políticas públicas deixam de acontecer, foram canceladas, recursos passaram a não ser destinados a isso por conta desse tipo de pensamento. Então, como é que isso tudo que a gente conversou até aqui, a gente já está chegando no final do podcast, como isso tudo pode ser prejudicado por um debate raso entre direita e esquerda, como se a pauta racial fosse simplificada a isso, Lucilene? Eu penso assim, a gente viu um desmonte nacional, porque aí a gente não tinha Ministério de Igualdade Racial, a gente não tinha Secretaria de Igualdade Racial, o Conselho foi esvaziado, né? Não tínhamos o Conselho ali que era para fiscalizar, para acompanhar, para propor. E isso reverberou em todas as esferas, porque se no nacional não tinha, o estadual não se sentia comprometido. Começa por aqui. O nosso estado de Goiás não tinha, acabou com o Conselho de Igualdade Racial. Eu já fui do Conselho, conselheira, e também do Conselho da Mulher. Eu vejo a diferença. O da mulher a gente ainda resiste. Estou lá ainda, e o da igualdade racial não existe. Então, se não tem estadual, se não tem nacional, não vai ter municipal, porque o prefeito já não quer lidar, ou a prefeita não quer lidar com aquilo ali. Se ou já gastar não dinheiro tem, com isso. Isso, se não tem não tem incentivo, eles não querem, não vai ter. Então, é um impacto muito grande, foi muito negativo para a gente deixou de acessar programas, a gente deixou de trabalhar mesmo com ações práticas dentro, em parceria com órgãos públicos. Eu falo porque eu também sou da base da sociedade civil, que às vezes a gente precisa ter um acesso ali no município, no estado, para formatar, para direcionar um programa, um evento, umas oficinas, e a gente não tinha, porque a gente não tinha um gestor lá que pautava aquilo, e não era interesse da prefeitura, porque eles falavam, não, o que a gente tem? Se lá no ministério não existe ministério, por que a gente tem que ter mais esse gasto? Porque eles veem como gasto, eles não veem como ação pontual, né, de atendimento à sociedade. Eu vejo que a gente está vivendo um novo momento, eu acho que está voltando o desgaste que nós tivemos, as perdas que nós tivemos, a gente já está tentando reverter isso, porque o movimento veio, está forte, está se fortalecendo, e um novo amanhecer está vindo aí em prol da igualdade racial mesmo, que seja com gestores públicos ou não, porque a mudança ela vai vir agora, em 2024, com essas representações políticas, né, Jefferson, com um perfil mesmo revolucionário, que eu falo assim, que vai para frente, que vai cobrar, que vai exigir, que vai propor.
políticas de igualdade racial. Sobre isso, né, eu acho que é importante a gente falar, né, o desmonte, a destruição do ponto de vista da política pública afeta todo mundo, né? E acho que o primeiro ponto disso é a negação, né? A gente entende que o racismo no Brasil sempre foi negado do ponto de vista para não se criar política, para não se discutir e tudo mais. E quando começa a se discutir, a gente retroage e volta para o processo de negação da necessidade de políticas públicas ligadas à pauta racial. E daí a gente entende que o racismo é estrutural. E como o racismo está entranhado em todas as esferas da sociedade, a gente não entende que a política pública vai atingir a população negra só quando é que a Secretaria de Igualdade Racial, ou só a educação, ou só a cultura. Então, se não tem política pública de saneamento, atinge a população negra. Se a gente entende que a população negra é o grupo mais pobre, mais vulnerabilizado desse país, quando arranca recurso público de saneamento básico, de policiamento, de controle social mesmo, de valorização de uma praça, às vezes, de espaço de lazer, da educação, tudo isso vai atingir majoritariamente a população negra. Ela vai sofrer mais com isso. Então, a construção de políticas públicas como um todo e o fortalecimento disso também afeta diretamente a população negra, para além da educação e da cultura, que sempre pensam que só essas pautas que nos afetam, né? A gente está realmente tentando trazer para o podcast esses assuntos que impactam muito na vida das populações dos municípios, especialmente aqui de Goiânia, e a gente vai continuar essa conversa aqui. O tempo hoje já terminou, mas tem planos de governo para serem apresentados, a gente vai estar de olho aqui em tudo isso. Quero agradecer primeiro a você, Jefferson, por ter se disponibilizado a vir aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer participar dessa conversa, muito tranquila, e estou sempre à disposição para mais convites e vamos que vamos, vou continuar acompanhando o podcast. Parabéns pelo trabalho. Lucilene, também, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e sempre lembrar que a política ela acontece de forma transversal. Então, todos os departamentos de gestão pública têm que ter um comprometimento com a promoção de igualdade racial. Gratidão. E além de agradecer aos nossos entrevistados aqui, vou agradecer também a Jéssica, né, que está com a gente nessa edição aqui do Pode Falar. Numa primeira, mas você vai voltar porque eu sei que você gosta de falar de política. Tem um convite, então, Rubens, Claro. para voltar mais vezes? Então, já estou aqui dentro, já foi ótimo conversar com vocês. Um tema leve, mas que com certeza gera muito aprendizado para a gente e para quem acompanha mais uma edição do Pode Falar, né, Rubens? É isso. E aí, dica, né, para você acompanhar sempre aqui o Pode Falar, primeiro podcast de política de Goiás. Você segue aí o Pode Falar no seu tocador de áudio preferido, recebe uma notificação todo sábado, ou então acompanha na sexta-noite no YouTube e na Sagres TV, canal 26.1, toda sexta, 8 da noite. Obrigado pela companhia, até mais.